Então, Regis, seja bem-vindo ao nosso meio. Nós agradecemos muito, né, por você ter aceito. Aqui estão os irmãos nossos, né, aqui das nossas congregações, as congregações a quem eu pastoreio. Irmãos aqui da nossa igreja também têm participado. Tem irmãos aí, outros que estão vindo aqui, né, diariamente estar conosco. Então, nós muito agradecemos. E o que resta-nos agora é orar e pedir a bênção de Deus sobre a mensagem, que Deus usa o Regis para falar, né, aquilo que nós precisamos ouvir. Então, eu vou pedir ao Silas, né? Silas é um colaborador nosso aí, irmão precioso também, tem estado junto conosco nesse ministério. Então, ele vai orar pelo pastor Regis. Sim, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, mesmo que não presencialmente, mas em um mesmo espírito, Pai, por meio de Cristo, nosso Salvador. E nós queremos te cultuar hoje, Pai, te louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Da mesma forma, Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe, Pai, nessa noite. Pedir que o Senhor nos alimente através da tua palavra, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Pai, para enxergar as tuas verdades, que o Senhor nos dê um novo coração, Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja com o reverendo Regis, que o Senhor o encha com o teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor o dê coragem, Deus, o dê palavras, intrepidez, Senhor, para que ele possa expor a tua escritura, Deus, de forma a edificar a tua igreja aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está com a palavra, fique à vontade no nosso meio, viu? Primeiro, desde já, eu quero agradecer o convite feito pelo reverendo Ângelo. Nós atendemos aí prontamente para abençoar os irmãos aí de Viçosa, tá? E trago um abraço aí da 8ª Igreja Presidente de Juiz de Fora a vocês, mas também do Presbitério Juiz de Forano e do Sino, né? Como foi falado aí, que nós pertencemos à comissão executiva tanto do Presbitério quanto do Sino, tá bom? Sem mais delongas, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez lá no Evangelho de Mateus 26, do verso 6 até o verso 13. Eu farei a leitura, os irmãos poderão acompanhar. Mateus 26, do verso 6 ao verso 13. E diz, então, as Escrituras: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Que Deus fale ao nosso coração através da exposição da palavra, como foi já intercedido e orado aqui nessa noite. Queridos, quando nós pensamos na palavra esperança, que é o tema que nós temos abordado aí durante esses dias, o caminho da esperança, nós entendemos que é uma palavra aí, talvez batida, que é escrita e proclamada pelos poetas, e no mundo sem esperança, em que as religiões tentam amenizar a dor e o sofrimento das pessoas, trazendo a esperança. Mas entendemos que a verdadeira esperança nós encontramos apenas na pessoa de Jesus. E esperança é entender quem Cristo é entendermos as boas novas, é acreditar, é olharmos para o futuro e entendermos que um dia, diante do quadro que nos encontramos aí caótico por conta do Covid-19, aí desde o final de 2019, 2020 e agora 2021, temos uma esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Existe uma palavra no grego que nós conhecemos aí, a palavra soterion, que fala sobre
o processo da salvação, ou a ordem salutis, a ordem da salvação. E ali também, essa palavra, ela é traduzida como esperança. E quando nós olhamos o livro aqui, o Evangelho de Mateus, nós encontraremos a esperança sendo falada, ensinada em todo o tempo. A temática do livro para nós aqui, devemos entender que o que Mateus registra é uma mensagem de esperança para uma humanidade caída, que estava distante da presença de Deus. Sabemos que o autor aqui, Mateus, a data e a ocasião em que ele escreve esse livro, alguns comentaristas declaram que aconteceu por volta de 64 a 70 depois de Cristo. E o propósito de Mateus aqui para nós é transmitir, queridos, os ensinos de Jesus, mas também sobre a pessoa de Jesus. Fala sobre o cumprimento da promessa, o Messias pregado pelos profetas, o Deus encarnado, o Salvador dos homens, a presença do reino de Deus. E os ensinos aqui são diversos, fala sobre ética, discipulado, missão, reino, igreja e também o fim dos tempos. Então, quando nós olhamos o quadro aqui de Mateus, o seu primeiro capítulo que fala e narra o nascimento de Jesus, até o final do livro ou do Evangelho, nós compreendemos que a palavra esperança ela estará presente em todas as narrativas. E para quem gosta de conhecer e aprofundar um pouco mais a respeito desse evangelho, Mateus ele se apoia no evangelho de Marcos, assim como Lucas também. Ambos eles seguem alguns detalhes a respeito da história de Jesus e seus ensinamentos, mas existem algumas diferenças, talvez, que nós vamos aqui abordar com vocês para a gente dirimir qualquer dúvida a respeito ali dessa narrativa. E como nós estamos falando sobre o caminho da esperança, os últimos momentos ali do ministério terreno de Jesus. Um jantar é oferecido na cidade de Betânia. Jesus ali na casa de Simão, chamado leproso, e existem dois grupos de pessoas ali que Jesus está lidando anteriormente. Quando nós olhamos aqui no capítulo 26, o verso 1 até o verso 5, que foi lido no início aqui desse culto, existem pessoas que estavam procurando, então, para crucificá-lo. Jesus traz e desperta no coração humano alguns sentimentos, né? Alguns vão amá-lo, né? Irão querer aprender de Jesus e terão a esperança que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Outros verão em Jesus como algo odioso e por isso queriam matá-lo. Esse texto nós encontraremos aqui em narrativas, como já foi lido em Marcos 14, verso 3 ao verso 9. Em João 12, verso 1 ao verso 8 também encontraremos essa mesma narrativa aqui da história de Jesus, nos seus últimos momentos do seu ministério terreno. Existe um grande teólogo chamado Robert Monson, e ele declara a opinião, e nessas divergências aqui vai dizer que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e lá em João vai dizer que Jesus estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. Para a gente dirimir qualquer dúvida a respeito da narrativa e esse aparente conflito, ele é da opinião de que esse Simão, que é chamado de leproso, que na verdade não era leproso, porque já havia sido curado, havia certas leis civis e religiosas que impediam a presença do leproso em comunidade, em vida comum, e por isso ele entende que esse Simão já havia sido curado. Mas também ele declara que possivelmente esse Simão leproso era o pai de Lázaro, Marta e Maria. Então, talvez a gente trabalhe aí com essa ideia, né, para a gente dirimir essas aparentes contradições entre os textos de Mateus, Marcos e João, onde nós encontramos esse registro. Então, em jantar oferecido na casa desse Simão, o leproso, como nós falamos, não temos convicção, certeza de quem ele era. Alguns vão dizer, então, que pode ser aí o pai de Maria, de Marta e de Lázaro, aquele que foi ressuscitado. Mas ele foi rotulado, né? O rótulo de leproso ficou com ele, mesmo sendo curado. E diante desse quadro, então, naquele momento da ceia, Jesus deitado junto à mesa, lembrando que a mesa naquele tempo não era como a nossa mesa, ali 4 apoios, mas geralmente as pessoas se inclinavam nessa mesa
e ali, inclinada, eles faziam a sua ceia. E diz o texto, então, que uma mulher, ela chega por trás de Jesus e ela quebra um vidro, né, um invólucro de alabastro, que era um perfume raríssimo, e ela derrama sobre Jesus. Alguns, João vai dizer que foi sobre os pés. Mateus e Marcos vai dizer que foi derramado sobre a cabeça. Mas todos os comentaristas vão entender que havia perfume suficiente para tanto ser derramado sobre a cabeça, como também sobre os pés de Jesus. Os textos vão dizer que Mateus vai dizer que havia uma mulher, Marcos vai dizer que havia uma mulher, e João vai dizer que é Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Houve uma reação das pessoas que estavam presentes ali, e estavam presentes os apóstolos, alguns discípulos de Jesus, e eles entenderam aquilo como um desperdício, entenderam que aquele vaso de alabastro que foi quebrado e derramado sobre Jesus, principalmente Judas, ele ficou extremamente indignado e disse que era um desperdício, que ao que equivaleria o valor daquele perfume, cerca de 300 denários, poderia ser vendido e dado aos pobres. Ele diz que isso não, na verdade, Judas não se importava com os pobres, mas o seu problema era a sua ganância, o dinheiro, a riqueza. E Mateus, então, vai dizer que os demais discípulos também anuíram a ideia de Judas e também ficaram indignados diante do fato ali de Maria ter quebrado aquele vaso de alabastro cheio de perfume que era precioso e derramado sobre Jesus. E Marcos também registra a mesma coisa. E o que foi derramado, né? Sobre a cabeça, sobre os pés, como já falamos aqui, podemos dirimir essa luz, dizendo que havia perfume suficiente para ser derramado tanto a cabeça como também todo o corpo de Jesus. E quando o pano de fundo desses acontecimentos, né, os momentos finais do ministério terreno de Jesus, e nesse contexto, queridos, nós precisamos compreender que até aqui nós encontramos dois grupos de pessoas, e são eles. Jesus é amado por uns e odiado por outros, até os nossos dias, né? Ele é adorado por uns, mas rechaçado por outros, como também em nossos dias. E nesse momento aqui, desse acontecimento que marca a trajetória, a história de Jesus, nós temos alguns ensinamentos que certamente poderão ser aplicados em nossa vida hoje. E nós destacamos a seguir alguns fatos acerca da atitude de Maria, naquele momento em Betânia, e o que elas devem representar para nós. Então, de forma bem objetiva aqui com vocês a respeito dessa narrativa que nós compartilhamos e já lemos aqui várias vezes durante esse culto, é entendermos, queridos, que Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. Por que nós declaramos isso? Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. Quando nós olhamos aqui o verso 6 e 7, leremos o seguinte: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, vai dizer que Jesus, estando em Betânia, na casa de Simão, como nós falamos aqui, alguns comentários vão entender que ele seja o pai de Lázaro, Maria e Marta, que foi curado de uma lepra. Então, aproximou-se dele uma mulher, que essa mulher é Maria, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E por que nós declaramos, queridos, aqui, para todos nós, que Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado? Se nós olharmos a vida pregressa dos personagens citados aqui nesse texto, primeiro, Simão, o leproso. E se ele estava recebendo Jesus em sua casa, como nós já mencionamos aqui, esse indivíduo foi curado da sua lepra por Jesus. Em ocasião que nós não sabemos, o texto dos evangelhos não registra aqui para nós, mas entendendo que esse Simão ele teve uma experiência extraordinária com Jesus. E lembrando que não apenas a sua lepra ela foi removida, mas, apesar de tudo, também entender que Jesus é a esperança para o mundo afligido pelo pecado e que
toda enfermidade, e nem toda enfermidade nós entendemos que é consequência lá da nossa queda no Jardim do Éden. E lembrando que em Gênesis 3,15 existe uma promessa, e essa promessa ali é chamada de proto-evangelho, porque é um resumão de tudo aquilo que Mateus, Marcos, Lucas e João trazem para nós, que viria o descendente da mulher e pisaria a cabeça da serpente, e a serpente iria apenas lhe ferir o calcanhar. Então, lembramos que todo o livro, o Evangelho de Mateus, está apresentando o Messias, o profeta pregado pelos... aquele que foi pregado pelos profetas, é o cumprimento do Antigo Testamento. E esse Jesus veio para mudar a história da humanidade, assim como Simão leproso, assim como Maria, aquela que se quedava aos pés de Jesus quando Jesus esteve em sua casa, em outra ocasião, e Marta ali preocupada com o serviço. É o Jesus que mudou a história de Lázaro, que havia morto, mas ressuscitado diante das palavras de Jesus. Mas também a vida daqueles apóstolos que estavam presentes naquela ceia e que em algum momento foram convidados por Jesus, convocados a serem discípulos e tiveram as suas vidas transformadas. Então, queridos, a Maria de Betânia, a que recebeu Cristo em outra ocasião, e a Bíblia declara que, assentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, também teve a sua história transformada. É aquela que Jesus diz que havia escolhido a melhor parte, e ela que diz que a enfermidade do seu irmão Lázaro era para a glória de Deus. E agora ela apresenta o que ela tem de mais precioso a Jesus. Irmãos, essa história é a nossa história. Jesus estando em nossa vida, participando da nossa história e mudando a nossa trajetória. Por isso, eu quero que vocês compreendam nessa noite que Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. E essa trajetória dele para o Getsemane, para a crucificação, é o que todo o Antigo Testamento já apontava e ensinava. E nós devemos entender que este momento é o cumprimento daquilo que foi ensinado lá no passado. E isso é a esperança para a vida humana, entender que não existe mérito algum em cada um de nós para que pudéssemos receber a salvação. É uma dádiva, é um presente dado por Deus a cada um de nós, não de obras para que ninguém se glorie. Então entendemos que essa caminhada, a caminhada da esperança até a cruz, e ela traz para nós essa expectativa de que Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. Nós encontramos nesse texto, queridos, que Jesus ele interpreta aquela unção, o perfume derramado sobre ele, como uma unção preparatória para o seu sepultamento. Então, ele já havia anteriormente falado com os seus discípulos o propósito da sua vinda. E talvez alguns aqui não compreendiam totalmente, mas Maria aqui, ela cumpre o seu papel na história. Quanto nós olhamos aqui no verso 13, dizendo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E nós estamos fazendo isso, né? Um registro histórico de um momento único que representa a esperança para toda a humanidade, que é Jesus encarnado em figura humana, vindo a este mundo, cumprindo o seu ministério terreno, cumprindo a lei em nosso lugar, coisa que nenhum de nós seria capaz de efetuá-la, e Jesus ele cumpre o seu papel, cumprindo a missio Dei, a missão de Deus. E essa missão, nós costumamos dizer que Deus planejou o plano da salvação, Jesus executou, morrendo na cruz para os nossos pecados, e é aplicado em nossa vida através da ação do Espírito Santo. Irmãos, é momento de alegria entendermos essa verdade bíblica. Maria veio com um vaso de alabastro cheio de perfume, preciosíssimo de nardo puro, contendo 1 libra de perfume.
aproximadamente meio litro, e ela não abriu o vaso, mas quebrou e derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. E diz o texto que toda a casa, então, se encheu com a fragrância do perfume. A ação nova de Maria deve ser contraposta à ação vil de Judas, como em outros registros que nós falamos. O frasco de alabastro, que é um carbonato de cálcio, ou sulfato de cálcio hidratado, que era usado naquela época, e era uma pedra branca ou amarela, e recebia o nome de alabastro por causa da cidade do Egito, onde ela era encontrada com abundância. E este material era preciosíssimo também, tanto quanto o perfume. E ela se desprende neste momento, ungindo Jesus naquele momento preparatório para o seu sepultamento. Ele entregando a sua vida na cruz por nós. Que coisa extraordinária, né? Entendermos essa história e essa narrativa e entendermos que Jesus, ele pagou um alto preço na cruz pela nossa vida. E ele fez isso por amor a nós. Né? Existe um teólogo chamado Robertson, e ele declara que um vaso de alabastro, de nardo, era um presente para um rei. E naquele momento ela faz essa representação quebrando esse vaso e derramando perfume sobre a pessoa de Jesus. Irmãos, nós precisamos olhar para a história e entendermos o que Jesus fez por nós. Entendemos o seu papel na história de trazer esperança ao coração desesperançoso. E entendemos que este mundo em que nós vivemos caótico, que é totalmente destruído pela ação pecaminosa dos homens, existe uma solução para essa realidade, e essa solução é Jesus, a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. Mas entendemos também que podemos aprender nesse texto que Jesus instiga-nos a desprender-nos das riquezas materiais e nos faz entender que a maior riqueza está no reino dos céus. Se olharmos aqui o verso 8 em diante, o texto declara para nós aqui: vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então, Jesus, além de ser a nossa única esperança para o mundo afligido pelo pecado, Jesus também instiga-nos a desprendermos das riquezas materiais e nos faz entender que a maior riqueza está no reino dos céus. O que Maria fez, queridos, é um sacrifício, é um desprendimento. O que Maria fez, queridos, é um ato de adoração. O que Maria fez, queridos, foi um ato de serva, desprendimento para servir o rei. Para você entender, este perfume que ela quebra sobre a cabeça de Jesus, né, e ali derrama sobre o mestre, não era encontrado em qualquer loja daquela época, né? Essa essência chamada de nardo, ela não tinha nenhuma mistura, era óleo puríssimo, né? E essa essência era raríssima e também caríssima. Além de ser rara, era cara. E o preço de uma libra romana naquele momento, desse perfume, ela perfazia mais ou menos aí 300 denários, o que correspondia ao salário anual de um trabalhador. Então, você pensar, são economias de um ano que Maria fez para obter esse vaso cheio, e ela simplesmente quebra sobre o mestre ali, preparando o mestre para o seu sepultamento. E por isso a razão da indignação de Judas, mas também dos demais apóstolos que estavam presentes, dizendo que poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E nós compreendemos que essa jovem pobre, de uma família pobre, que morava numa aldeia também pobre, comprou esse perfume gota a gota, grama a grama, para o dia mais esperado da sua vida. Alguns comentaristas dizem que talvez ela estava preparando para as suas núpcias, para o seu casamento. E ela
usa aquele bem mais precioso que ela tinha para ungir Jesus. E ela colocou o seu bem material a serviço do Mestre como algo sacrificial, porque a esperança dela não estava no bem material, mas a sua esperança estava tão somente em Jesus. Então, eu quero que você compreenda nessa noite, se Jesus é a nossa esperança, não colocamos o nosso coração no ouro, na prata, nos bens materiais, na conta bancária, nos títulos que nós temos, mas somente nele e no seu reino eterno. Lembrando que Mateus 6:33 nos declara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? Lembrando que o contexto ali, os discípulos estão preocupados com comer, beber e vestir. E Jesus fala assim: olha as aves do céu, olha os lírios do campo, e fala: homens de pequena fé. E ele fala que para que nós tenhamos uma vida tranquila, ou para que essas questões que nos preocupamos, que é comer, o beber e vestir, quando buscamos o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Mas existe uma inversão por nossa parte hoje. Nós estamos buscando muito mais os bens materiais, né? Aquilo que enche o nosso coração, a vanglória, e deixamos de entender que tudo que temos pertence ao Senhor. E Maria tinha essa compreensão, e ela compreendia que a sua esperança estava somente em Jesus. Eu quero que nessa noite você compreenda essa verdade, né, a respeito da esperança, entendendo que nada nessa vida pode ser mais importante do que a pessoa de Jesus em nosso coração. Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. Jesus instiga-nos a desprendermos das riquezas materiais, nos faz entender que a maior riqueza está no seu reino dos céus. Mas também Jesus, através da anunciação da sua morte, nos traz a esperança da eternidade. Eu quero que você volte os seus olhos aqui para o verso 12. E declara o seguinte: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Jesus, através da anunciação da sua morte, nos traz a esperança da eternidade. Quando Jesus se encarnou em figura humana, o propósito final do seu ministério era morrer numa cruz pelos nossos pecados, mas entender também que ele veio para cumprir a lei em nosso lugar, diante da nossa pecaminosidade, da nossa depravação total, da nossa inabilidade e incapacidade de buscar a Deus por nós mesmos. Embora a religião seja a expressão religare, o ser humano tentando se ligar com o seu Criador, e nós somos incapazes por nós mesmos. Então, foi necessário que Deus arquitetasse um plano na eternidade para resgatar o seu povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna só alcançamos na pessoa de Cristo Jesus. E toda a mensagem ela é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. A história é sobre Jesus. Os personagens são apenas coadjuvantes aqui: Maria, Marta, Lázaro, Judas e tantos outros. A história para alcançarmos a eternidade está tão somente em Jesus. E ele diz aqui para esse grupo que rechaçava aqui Maria pelo fato de ter desperdiçado, entre aspas, né, para eles, aquele perfume tão precioso e caríssimo, mas ele disse que aquele perfume derramado sobre o seu corpo era para o seu sepultamento. E o sepultamento de Jesus significa, queridos, que o pecado que nos condenava, o mundo que nos tragava, toda a condenação, a cédula de dívida que havia contra nós, ela será e foi rasgada ali na cruz do Calvário. Essa é a esperança que nós temos em nosso coração. Essa esperança que deve cativar as nossas vidas em entendermos que, através da anunciação da sua morte, nos traz a esperança da eternidade. Eu gosto demais
do pastor Geazi. Eu creio que muitos aqui devem conhecê-lo. Ele tem uma expressão que é bíblica, que todos nós devemos dizer todos os dias: Maranata, parabéns, Senhor Jesus. Entendemos que esse Jesus, que ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, um dia ele voltará para resgatar a sua igreja e nós nos encontraremos com ele nos ares, seremos os primeiros a serem ressuscitados. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança que nós cristãos devemos ter em nosso coração. Lembrando que os pilares da nossa teologia é a criação, que Deus criou todas as coisas perfeitas, harmônicas com o Criador, mas por causa do pecado, houve então a queda dos nossos representantes legais, Adão e Eva. Então, criação, queda. E essa queda foi necessário alguém vir e pagar um alto preço, um resgate, a redenção, sermos justificados, restaurados, e somente Jesus poderia fazer isso. Então, a redenção. Mas também aguardamos a consumação do século, o momento em que Jesus voltará com poder e glória para resgatar a sua igreja. Então, queridos, quando nós lemos para essa narrativa em Betânia, devemos entender essas verdades absolutas sobre a esperança, o caminho da esperança. Jesus é a única esperança para o mundo afligido pelo pecado. Jesus instiga-nos a desprender das riquezas materiais, nos faz entender que a maior riqueza está no reino dos céus. É isso que Maria compreendia. O fato dela quebrar esse vaso de alabastro aqui, cheio de precioso perfume, e derramar sobre Jesus, o coração dela estava no reino e não nos bens materiais que ela tinha. E Jesus, através da anunciação da sua morte, nos traz a esperança da eternidade. A sua morte significa sepultamento dos nossos também pecados. Eu não sei como está a sua vida hoje, se você tem compreensão dessas verdades máximas do Evangelho, entender que quando cumprimos a vontade de Deus, muitas vezes nós iremos receber críticas como Maria. Pessoas que não têm a visão do reino de Deus, estão muito mais preocupadas com aqui e agora, com os bens materiais, com os títulos, com as conquistas, do que, de fato, com o reino do Senhor. Mas, quando nós olhamos para o coração e para a vida de Maria, nós temos que aprender, queridos, que a nossa esperança, ela não se atém apenas a este mundo. Aquilo que Paulo declara: se a nossa esperança fosse apenas a este mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. E a nossa esperança está na cruz. E uma canção que nós sempre cantamos, pelo menos aqui na 8ª igreja, e algumas igrejas aqui de Juiz de Fora, é olhar para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E essa deve ser a essência da vida cristã. E não como Judas, né? Que Judas ali, o ladrão, ele fica indignado com o ato de Maria, está mais preocupado com o bem material do que a esperança eterna que existe em Jesus. Ele entende que aquele vaso precioso, com perfume precioso e raríssimo, poderia ser vendido e dado aos pobres, mas, na verdade, ele queria, talvez, aquela riqueza para si. E ele vê aquilo como desperdício. E nós olhamos como um ato de adoração, um ato de alguém que tem esperança na eternidade. Irmãos, eu não sei como a igreja tem encarado esses momentos que nós estamos vivendo. 2021, estamos no mês de março, findando, né? Hoje o último dia, e o mundo está sem esperança, porque olha para o contexto em que nós estamos vivendo, estão buscando a esperança em falsas religiões, estão buscando a esperança em bens materiais, em títulos aí que o mundo pode nos oferecer. Isso não é problema você ter título, não é problema você ter patrimônio, o problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. E a nossa esperança se baseia apenas naquilo que é concreto e não olharmos para a eternidade e para o reino de Deus. E que nessa noite nós possamos repensar o caminho para Jerusalém, o caminho para a cruz, e lembrarmos de Maria em nossa mente, em nosso coração, entender esse desprendimento, entender essa devoção e essa adoração que ela demonstra
através de um simples ato de ungir Jesus, preparando para o sepultamento. E ela olhava lá na frente a esperança que havia na sua morte, na sua ressurreição, mas também naquilo que ele conquistou na cruz por todos nós. A igreja, quando ela tem consciência dessa verdade, da verdadeira esperança que existe na pessoa de Jesus, nós conseguimos olhar para esse texto e não ter uma cosmovisão, assim como Judas e os demais discípulos daquele momento, tinham uma cosmovisão equivocada. E cosmovisão é uma visão de mundo. E a visão de mundo que Maria tinha é: tudo que eu tenho pertence a Deus. E o de melhor que eu posso oferecer para Deus, irei oferecer. E a cosmovisão de Judas é: o bem material é o bem mais precioso. E quando colocamos a nossa esperança neste mundo e nos bens materiais, no patrimônio que nós podemos adquirir, queridos, nós seremos infelizes. E por isso eu quero convidá-lo nessa noite a refletir onde está a sua esperança. Está na pessoa de Jesus, pensar naquilo que ele fez na cruz por nós, ou a sua esperança está naquilo que você consegue enxergar, aquilo que está à sua volta. Nós precisamos entender que a nossa esperança, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Para entendermos qual deve ser a nossa esperança. O verso 1 até o verso 3. Diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Lembrando que o autor de Hebreus aqui, nesse texto, ele está incentivando e encorajando uma igreja perseguida. E dizendo que nós temos a rodear uma grande nuvem de testemunhos. E quem são esses testemunhos? A palavra aqui no grego é mártire, aqueles que morreram por uma causa. Lembrando lá os pais da fé, quando lemos aqui o capítulo 11 de Hebreus, nós veremos que os heróis da fé. E essa nuvem de testemunhos são esses homens que venceram, que batalharam diante da esperança futura. E quando aqui o capítulo 11 declara, o verso 40, por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito para eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles contemplavam pela fé algo que nós já temos em nossas mãos, o cânon na sua plenitude. E eles não puderam vislumbrar o que nós vislumbramos e ainda assim foram perseverantes. Eles venceram ali leões, algemas, fogos, espadas. E nós devemos também, queridos, como esses homens no passado, olhando para eles e entendendo que a perseverança deve ser algo presente em nossa vida continuamente. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta e dizendo, olhando para o autor, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que o autor declara que é Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. E, anteriormente, ele declara que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia todos os dias. A esperança, ela precisa estar presente em nossa vida. E como nós podemos atender esse chamado que Jesus tem para nós. E eu quero ler mais um texto para a gente estar apenas concluindo.
Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos orienta. Do capítulo 1 até o verso capítulo 11, ele fala da nova vida que é em Cristo Jesus, o que Cristo fez por nós. O livro mais completo a respeito, talvez, do Evangelho seja o livro, a carta de Paulo aos Romanos, né? Que apresenta sobre a justificação, a natureza humana, a redenção. E agora, diante de tudo aquilo que nós sabemos, diante dessa esperança magnífica e extraordinária, ele nos conclama para que nós possamos apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não temos mais necessidade do sumo sacerdote, o sacerdote que havia lá no passado, em Levíticos, que representavam o povo. Mas em Cristo Jesus, diante da sua obra vicária, a sua morte, sepultamento, mas também ressurreição, nós somos conclamados a apresentar a nossa vida como adoração a Deus, e verdadeira adoração, e tendo a esperança nele. E diante desse mundo sem esperança, nós somos chamados a transformar esse mundo, ou sermos agentes transformadores, ou aqueles que irão anunciar a verdadeira esperança. Ele declara: e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esperança. E a esperança só está na pessoa de Jesus. E Maria nos ensina isso quando ela demonstra ali, recebendo em sua casa, como nós falamos, se entendermos que esse Simão, o ex-leproso, né, seja o pai de Lázaro, de Maria e Marta, que teve a sua vida também transformada, assim como Maria, Lázaro e Marta. Então, esse Jesus é a esperança que pode mudar a história do ser humano. Esse Jesus que completa a nossa vida, né? Que nos desprendemos de todo o materialismo e entendemos que Jesus é a única esperança para a nossa vida. Mas também Jesus, ele mostra que através do seu ministério terreno, nós podemos vislumbrar a eternidade, no seu sepultamento, mas também na sua ressurreição. Nós entendemos que ele pagou um alto preço e através da obra de Cristo nós somos trazidos à presença do Deus eterno. A nossa comunhão com o nosso Criador, ela é restaurada através da pessoa de Jesus. Esperança. Uma palavra escrita, proclamada pelos poetas, talvez discutida na filosofia, mas entendemos que a verdadeira esperança só encontraremos na pessoa de Jesus Cristo. E que essa mensagem ela traga consolo e conforto ao nosso coração nessa noite, num momento de tanta desesperança, olharmos para o mundo caótico, cada um procurando se agarrar onde pode, né, diante do quadro que nos encontramos aí, do Covid-19, que tem assolado nações, que tem trazido um luto coletivo para a humanidade. Mas quando nós olhamos para Jesus, olhamos para a Bíblia, nós temos a esperança em nosso coração e entendemos que Jesus voltará na consumação dos séculos para resgatar o seu povo e para restaurar a nossa vida por completo. E todos os efeitos do pecado serão removidos. Então, aquilo que é incorruptível não pode herdar aquilo que é corruptível não pode herdar o incorruptível. E teremos o nosso corpo transformado e estaremos ali eternamente na presença do nosso Criador. Okay? Vamos orar neste momento para que esse Deus ele traga essa esperança que há em Jesus em nosso coração nessa noite e possamos aprender a descansar no nosso coração nele, entendendo que ele está no controle de todas as coisas e ele rege a história. A minha vida está nas mãos de Jesus e a sua vida também está nas mãos do nosso Senhor. Oremos, queridos. Pastor Regis. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós estamos aqui e podemos, ó Pai, falar sobre a esperança. A esperança que foi ali
inundou a casa de Marta, Maria, Lázaro e Simão, através da presença de Jesus. E ali que traz e remove todos os efeitos do pecado na nossa vida, que nos traz um novo foco, tirando do materialismo e pensando no reino, mas também com o coração na eternidade. E é isso que nós desejamos em nossa vida. Que a verdade seja aplicada em cada coração aqui nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado aí pela participação e pelo convite. Passo a palavra ao reverendo Ângelo mais uma vez.